Item 33 do nosso livro, estudando o livro do profeta Jeremias, o título diz: a obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Estudando Jeremias, capítulo 35, versículos 1 a 19. Separei o versículo 14, que diz: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Os recabitas eram um grupo que vivia em tendas, não plantavam e não bebiam vinho em obediência à palavra de seu pai. No capítulo 35, versículos 6 e 7, e 2 Reis, capítulo 10, versículos 15, 16 e 23. Eu vou ler, então, 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, que diz: e partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. O que saudou e lhe disse: reto é o teu coração como o meu coração e com o teu coração? E disse Jonadab: então se dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. Nesse momento o rei Jeú está trabalhando para tirar os profetas de Baal, para fazer uma limpeza espiritual em Israel, E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que porventura nenhum dos servos de Yahvé aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Então os recabitas, quem eram? Nós não temos uma certeza com precisão quem eram esses recabitas, mas nós vemos por 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55, se você quiser anotar também esse versículo, que eles trabalhavam como escribas. Talvez então eles fizessem até parte da casa dos profetas, porque a casa dos profetas Samuel ele fundou com esse propósito. Pessoas que estudavam a palavra de Deus, e o trabalho deles nesse estudo era também copiar a palavra de Deus, escrever novas cópias. Por isso eram chamados de escribas. Veja 1 Crônicas 2,55. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas e os semeatitas e os sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Então, os recabitas, o ministério que eles exerciam em Israel era então um ministério ligado a escrever a lei, a copiar a lei. Prosseguindo a leitura do livro. Mesmo sendo uma prática incomum em Israel, Deus usa o exemplo da obediência à palavra do Pai e questiona Israel dizendo: a mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Então, por que uma prática que era incomum? Porque o beber vinho era comum em Israel, Tá bom? Mas eles tinham feito aquele pacto e apesar de não haver uma exigência para todo israelita, tá bom? Apenas para alguns, aqueles nazireus, por exemplo, que faziam um pacto, uma aliança com Deus, eles então não bebiam vinho. Mas o restante do povo era comum. Mas os recabitas fizeram esse pacto, tá bom? E falando de Jeú, você está falando de séculos antes. Mas a família mantinha esse compromisso. Então Deus cita como exemplo: olha, existe aqui no meio do povo pessoas que mantêm o compromisso que um pai fez uma aliança com eles e falou com eles: olha, nunca bebam vinho. Apesar deles não serem nazireus, mas o pai fez esse propósito e eles mantinham esse propósito mais de 100 anos depois. Tá ok? E Jeremias capítulo 35, versículo 19, mostra então uma promessa de Deus a eles pela sua fidelidade. Diz: assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Ou seja, eles então continuariam trabalhando como escribas. Nos dias do Novo Testamento, os escribas muitas vezes são criticados junto com os fariseus, eles teriam se desviados e viviam de alguma maneira ligado a Herodes e agradar a Herodes,
Então eles eram criticados porque eles muitas vezes fizeram oposição a Jesus, mas era uma classe muito importante porque eles eram responsáveis por copiar a lei. Se hoje a Bíblia é o documento na história da humanidade que tem mais cópias, né, mais pergaminhos, mais referência para você poder consultar, pergaminhos de mais de 1000 anos atrás, nem se compara se nós observarmos as obras dos gregos, de Heródoto, né, de Heráclito, aqueles filósofos gregos, né, com um livro de Isaías que você encontra 1000 cópias, 1000 pergaminhos, alguns livros de filósofos gregos famosos, que são os pais da história, você encontra 30, 40, então nem se compara em termos de documento. E quem são os responsáveis por esse trabalho excelente? Né? São os escribas. E os recabitas, então, foram essas pessoas que tinham esse pacto e faziam esse trabalho, e Deus fez essa promessa diante deles, até pelo compromisso que eles tinham com seu pai, que se tornou um símbolo de fidelidade.